Tenho mais de 50 anos. Nasci na Noruega, mas sou brasileiro. Cruzei mares, viajei para a Antártida, participei de pesquisas pioneiras e ajudei a formar pesquisadores. Enfrentei grandes desafios ao lado de muita gente boa e dedicada. E tenho muitas histórias para contar. Tudo começou com o sonho e a certeza do professor Vladimir Besnar, o primeiro diretor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Foi concebido no Brasil por engenheiros da Escola Politécnica da USP e construído no estaleiro de Bergen, na Noruega. Nós projetamos esse navio com a minha direção e minha responsabilidade. E eu confesso a vocês que foi a maior joia que eu já projetei na minha vida. Tanto que esse navio, que foi desenhado inicialmente por Ingvar Emerson e depois retocado por Verone, o teste entre perpendiculares foi feito aqui no IPT. Então, naquela época, era professor Bernard, eu, Marta Emanucci, Emerson. E eu fui para a Noruega justamente no início dos anos 66, né? Foi justamente o ano que começou a construção do navio. Nessa época já estava na Noruega o engenheiro Verone. Eu acompanhei de perto a instalação dos equipamentos, né? Instalação de ecossondas, né? Instalação de guinchos oceanográficos. Teve o batismo do navio, né? Foram várias autoridades, né, do Brasil foram para lá. Foi um evento bastante festivo, o estaleiro cheio de pessoas, né, curiosos, né, de ver o batismo, né, do primeiro navio oceanográfico brasileiro. Eu e o professor Besnar acabamos não nos conhecendo, mas fiquei muito orgulhoso de ser batizado com seu nome. Eu fiz questão de que o nome fosse dele, porque foi ele que me convidou e ele que iniciou esse instituto. Na minha primeira viagem da Noruega para o Brasil, já comecei a fazer aquilo que o professor Besnar desejava: pesquisas oceanográficas. A Expedição Viking foi um projeto idealizado para justamente inaugurar a viagem do navio na vinda de Bergen para o Brasil. Foi um projeto elaborado por pesquisadores do Instituto Oceanográfico e por pesquisadores do Instituto de Geofísica de Bergen. E essa expedição constou basicamente 3 etapas, né?
Uma etapa foi pesquisas oceanográficas e pesqueiras na costa oeste da África, entre as Ilhas Canárias e Cabo Verde. A segunda etapa foi de Las Palmas a Recife, onde só foi navegação. Algumas observações meteorológicas que nós fizemos durante o percurso, durante essa rota do navio. Finalmente, nós tivemos uma terceira etapa em que nós pesquisamos a corrente do Brasil ao largo da Bahia, especificamente ao longo da latitude de 19 graus sul, que atravessa a região um pouquinho ao norte dos Bancos e Abrolhos. Depois nós rumamos, depois de alguns dias em Vitória, nós rumamos direto para Santos, onde houve novamente o batismo do navio, né? Houve toda aquela solenidade, né? Então eles vieram lá, enchendo água no navio, etc. Foi uma entrada, assim, a primeira entrada foi muito bonita, né? A expedição Viquindo durou 60 dias. Foi uma experiência de muito trabalho e aprendizado para todos nós, fundamental para o início das nossas atividades de pesquisa. Desde a primeira viagem e em toda a minha carreira nos mares do Atlântico, fiz mais de 260 cruzeiros oceanográficos. Viajamos por toda a costa brasileira. Estudamos as águas e as correntes marítimas, os ventos e o clima, a fauna, a flora e as rochas do fundo do oceano. O Besnard realmente chegou numa época importante, né? E ele fez com que, né, a parte civil da oceanografia, né, se propagasse e se mantivesse de forma ativa no cenário nacional. Antes da chegada do navio, nós tínhamos possibilidade de trabalhar com as pequenas embarcações que o Instituto dispunha, né? Barcos pequenos, tipo traineira, né? Com 10 a 15 metros de comprimento, né? E esses trabalhos eram limitados à plataforma continental e assim a distâncias não muito grandes da costa, e tinha uma limitação de tempo também bastante grande, né? Porque a gente saía, em geral, viagens de um dia, saía pela manhã e voltava à noite, né? E o navio foi uma ferramenta, uma plataforma de trabalho, né? E por que não dizer uma ferramenta extremamente útil, porque nos permitiu a fazer investigações em oceano aberto e em profundidades, em geral, nunca alcançadas nas pesquisas anteriores, né? O navio atua nas diversas áreas da oceanografia. Quer dizer, ele tem capacidade de múltiplo emprego. Ele atua na oceanografia física, na oceanografia geológica, na biológica, na química. Quer dizer, ele permite você estudar, inclusive, as inter-relações entre essas áreas de atuação da oceanografia. Com mais de 10 anos de navegação, tanto eu como a tripulação e os pesquisadores do Instituto Oceanográfico estávamos preparados para novos desafios. Uma das minhas maiores aventuras foi ajudar o Brasil a desbravar a Antártida e instalar sua primeira base de pesquisa naquele continente. Com isso, nosso país tornou-se membro pleno do Conselho Consultivo do Tratado Antártico e abriu novas frentes de pesquisa para os nossos cientistas. A história do Tratado Antártico começa com 50 anos atrás. O pessoal estava muito preocupado, que todo mundo começou a olhar para o Cone Sul. Vamos fazer logo esse tratado, porque é a única forma de tentar preservar. A Marinha Nacional tinha recém adquirido um navio apropriado para águas geladas, batizado de Barão de Tefé, mas não era um navio de pesquisas. O Brasil passou a ser membro consultivo do Tratado Antártico, ou seja, você vai na reunião e vota. Participar do Tratado Antártico é praticamente pôr o pé lá, pôr uma base e expandir o território nacional. E o compromisso para você ter direito a voto é ter substancial
atividade de pesquisa permanente na Antártida. Bom, o navio vai realizar 28 estações de coleta de organismos, e especialmente o crio, né, um crustáceo típico da Antártica, e medidas da coluna de água, medidas de temperatura, de salinidade e de composição química da água. Então foi graças ao trabalho do oceanográfico, essa glória ninguém vai tirar do IOP, que o Brasil está na Antártida. Então, um instrumento que fez parte da expansão do território nacional, da colocação da pesquisa nacional num patamar mundial e também um poder de participação nas decisões sobre esse continente que é de ninguém e é de todos, né? É muito importante colocar o Brasil na mídia ou junto com as potências que têm capacidade de trabalhar em regiões polares. Quando vamos para a Antártida, somos sempre muito exigidos. Tempestades e surpresas podem aparecer a qualquer momento. Lá na Antártica, o vento muda de 0 a 100 quilômetros, questão de 4 minutos. Então é um lugar muito complicado de trabalhar e perigoso. E por isso mesmo extremamente fascinante. Como tudo na vida que é muito importante, dá muita vontade e muito medo. Então esse é o centro de baixa pressão que está afetando a nossa área. A letra B indica a posição do núcleo dele e nós estamos aqui. As pessoas não estão preparadas para ficar num lugar isolado. Você não tem como sair do navio, então você tem que estar preparado psicologicamente, não é fácil. Você vai comer e está balançando, você vai dormir e está balançando. A onda batia lá na proa e chacoalhava ele, porque é de ferro, né? E balançava, balançava mesmo. Caramba, Bernardo, aguenta aí, aguenta aí. Então realmente esse navio é um guerreiro, sempre foi. Foram 6 viagens para lá, e em todas elas, o navio Barão de Tefé, da Marinha do Brasil, foi o fiel companheiro que me deu apoio logístico e segurança. Estamos agora numa pingueira, perto da estação americana de Palco. E até que enfim o sol saiu. Tá um dia muito bonito e essa é a última parada antes de irmos pro Drake novamente. A Antártica é um continente muito gelado, onde tem muitos pinguins. Segurou? Onde os outros entram numa gelada. E onde os outros entram numa gelada. O garoto aqui pisando até no bigode de uma foca. Na volta da última viagem na passagem de Drake, meu eixo do hélice se partiu. Eu, a tripulação e os pesquisadores ficamos à deriva até sermos resgatados. No retorno, com essas ondas altas, muitas vezes o hélice do navio ele girava e falso fora d'água, dentro d'água, com uma velocidade diferente, a gente trincou o eixo e nós fomos rebocados. Ficamos 12 horas à deriva, aí o barco da Marinha veio e nos resgatou. Isso no Drake? Isso no Drake. Isso. E o mar estava muito revolto. Depois de ser consertado no Chile, voltei para o Brasil. Foi a minha despedida do continente antártico.
Nos 20 anos seguintes, participei de muitas outras pesquisas nacionais e internacionais, projetos ambiciosos e de grande valor para a oceanografia brasileira e para o país. Passei por várias reformas, ganhei novos equipamentos e continuei a navegar nos nossos mares. Bom, normalmente a preparação de um cruzeiro é algo que toma muito tempo. Mas por mais que a gente se prepare, por mais que a gente procure fazer previsões ou antecipações, naturalmente os imprevistos vão continuar acontecendo, vão acontecer. Então a gente procura se programar ao máximo, né? Ter surpresas a bordo nunca é bom, mas elas acabam acontecendo, né? Em oceanografia nós temos uma máxima que é: no mar quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Isso é pura verdade. E o mais importante, então, é ter pessoas que são capazes de imaginar soluções quando essas coisas que aparentemente insolúveis acontecem. O Laboratório de Instrumentação Oceanográfica do IO é formado por um grupo de técnicos, de engenheiros da mais alta qualidade. Para fazer um fundeio, a gente precisa navegar enquanto lança o fundeio. E para navegar, a gente precisa se comunicar com o passadiço. E o passadiço precisa se comunicar com a praça de máquinas. Então, o pessoal da equipe e o pessoal de bordo tem que fazer um time só. Sem esse conjunto, a coisa não acontece. O pesquisador-chefe sempre precisa ter muita calma, muita tranquilidade e tentar manter sempre um certo equilíbrio a bordo, né? Porque realmente é estressante. Principalmente o primeiro embarque de um estudante tem essa característica, ele praticamente, eu creio que define se a pessoa vai mesmo continuar naquela área ou não, né? Então as equipes têm que trabalhar em turno, às vezes está trabalhando de madrugada. Os alunos eles embarcam como pesquisadores, quer dizer, eles são treinados para ajudar. Claro, não nas tarefas mais sofisticadas, mas a todo tipo de tarefa que pode ser desenvolvida a bordo, né? Só quem vai para o mar coletar o dado sabe a dificuldade que é coletar um dado. E também sabe do princípio da oportunidade de coletar esse dado. Essa eu acho que é a principal contribuição para um aluno, né? É saber dar o real valor a um dado coletado e, sobretudo, as dificuldades que é. O navio está jogando, né? Está mareando. Então a ideia é que todo mundo que entra no navio, aluno, o técnico, o docente, seja batizado. Isso é uma tradição. A gente se veste de Netuno, porque a gente é representante de Netuno. Quem que é o Netuno a bordo? Sempre é o funcionário mais antigo. E aí o pessoal gostava, porque tinha um diploma, na latitude, a gente via latitude, longitude. E dentro do mar, atenção mortais! Porque aí o navio era abençoado, não ficava, né, não tinha apagão a bordo para trazer tempestade e coisa ruim. Sinto grande alegria em saber que ajudei a formar centenas de novos pesquisadores do Instituto Oceanográfico da USP e de outras instituições. Foram momentos marcantes e de muito aprendizado para todos nós. O navio foi o primeiro instrumento nacional que nós pudemos entrar e fazer campanhas de médio e grande porte. Aprendemos a navegar em nossa escola. O navio é a nossa escola, né? E aquela escola querida. O que nós fizemos, né, com o Benar, né, com o navio oceanográfico Benar, foi um passo que eu acredito que nós podemos classificar como um passo importante, né, para a oceanografia brasileira, né? Porque nós conseguimos evoluir tanto em pesquisa quanto também em ensino, né? Porque os nossos alunos tiveram e têm hoje em dia a oportunidade de trabalhar não somente em laboratório, na sede do Instituto, ouvir aulas, mas também a oportunidade de trabalhar em cruzeiros oceanográficos coletando
amostras, né? Que são fundamentais justamente para se interligar teoria com experimento, né? Em novembro de 2008, quando estava afundeado na Baía da Guanabara, prestes a iniciar uma nova viagem, um incêndio começou em um dos meus dormitórios. O fogo rapidamente se alastrou. Depois de horas de combate, o incêndio foi debelado por nossos marinheiros com a ajuda da Marinha e de outras embarcações que vieram nos socorrer.